Vamos para a principal treta desta live? Vamos lá. Olha só, galera. Teve um vídeo recente do... Deixa eu pegar aqui o canal do João Carvalho. Teve um vídeo recente dele aqui. É um corte de live. O pessoal também às vezes é muito cruel com corte de live. Corte de live a gente tá ali falando na hora e não é às vezes a melhor explicação possível, né? Corte tem essa característica. É uma fala mais solta, muitas vezes sem preparo, muitas vezes feito em cima do que os outros falam. Mas vamos embora. Tá aqui, ó. Foi esse vídeo aqui do João, o que é pós-modernismo. Ele me autorizou, até conversei com ele, ele me autorizou para fazer um react do vídeo. Ele tem só 4 minutos. Vocês sabem que eu não gosto de fazer react, mas como aqui eu conversei com ele e tal, e é muito curtinho também. Enfim, tem esse textinho dele, o que é pós-modernismo, e aí deu briga, né? O Iluminismo Pós-Moderno. O nome dele é Daniel Galera, né? É isso o nome dele? Eu não sei se eu tô falando certo. Ele também rebateu. Eu até cheguei a ver um pedaço do vídeo, vocês viram aqui. Eu fui até um pedaço, enfim. Fiscal de rebeldia. Nossa, eu nem tinha visto aqui, ó. Minha cara aqui. Sobrou pra mim. Tá, enfim. Aí teve esse vídeo, mas é assim, ó, esse vídeo veio numa leva, essa fala do João, veio numa leva, e olha que doido, saiu essa semana, vocês viram que semana passada eu já tava prometendo esse vídeo sobre pós-modernidade. É que assim, ó, vamos lá, vamos começar sendo bastante honesto no papo, eu já disse isso, vou repetir, né, eu só bato boca com quem eu acho digno, por isso que eu falei, se você quer se ver livre de mim, não tente, ou às vezes a pessoa nem tenta, né, mas não ganhe o meu respeito. Não ganho mesmo, porque eu só bato boca com que eu respeito, então eu vou bater boca aqui com o João Carvalho, vou bater boca aqui com o Pedro Ivo, do Ateu Informa, vou bater boca com essas pessoas e não só eles, mas assim, porque olha só, o que eu tô apontando já há um tempo é que eu tenho visto setores da esquerda, geralmente uma galera comunista, que se entende como marxista-leninista, bababá, e pra eles o novo, o woke virou o pós-moderno, né, assim, então assim como tu vê esses setores de direita, tudo achar que é woke, né, acorda de manhã, toma um café, esse café não tá bom, ele é woke, pra esses setores da esquerda agora, tudo que não é muito bom, ai cara, o motor hoje do carro tá fazendo um rangido estranho e é pós-moderno. O rangido é pós-moderno. Então virou um guarda-chuva, um espantalho, e eu acho que o debate tá ruim. Eu acho que tá ruim porque tá impreciso, eu acho que tem alguns erros de terminologia, até erro de terminologia tá rolando, eu acho que tá um debate ruim e tá virando tão somente produção de espantalho. Vamos lá, primeira coisa, tá? Só pra deixar bem claro, pós-modernismo e pós-modernidade não é a mesma coisa. Claro que vai ter alguns autores que às vezes vão misturar esses termos, mas eles não costumam ser misturados, tá? Então já começa por aí. Quando alguém fala que o pós-modernismo, ele está pensando em política, já começou a ficar embolado. Já está errado. Pós-modernismo e pós-modernidade não são a mesma coisa. Já começa por aí. Pós-modernismo é muito associado, é um termo muito utilizado e restrito ao campo da arte. Certo? O pós-modernismo, na verdade, é uma leva, porque assim, vamos lá, tem que... Rápida contextualização, senão isso aqui vai ficar com 3 horas. Início do século XX, surge o modernismo na arte. São aquelas grandes vanguardas que todo mundo já deve conhecer, né? Mesmo que não seja um profundo conhecedor de arte, mas os nomes já ouviu falar. Dadaísmo, surrealismo, cubismo, construtivismo, abstracionismo, seja geométrico, seja lírico, e por aí vai. Tá? Quando surge essa galera da arte moderna, que vai ter seu, vamos dizer assim, seu auge ali nos anos 20 do século 20, essa galera é considerada modernista, né? É chamada de arte moderna. E esse movimento, esse momento é chamado de modernismo, tá? O que acontece é que esses artistas todos, ou essas diferentes vanguardas artísticas, se você for lá atrás no que era dito na época, por exemplo, o próprio dadaísmo, que é talvez um dos primeiros aí dessa leva, tem um livro famoso do Hans Richter que ele fala anti-arte, né, que o dadaísmo é uma anti-arte. Então os caras se consideravam anti-artista, eles visavam meio que tentar combater, destruir o sistema das artes. E sistema das artes é um termo muito amplo, porque entra aqui, assim, o que seria o sistema das artes? São as instituições que validam que é a arte, são os artistas ou a própria classe artística, são os museus, são as galerias, são as lógicas de mercado, são as produções conceituais, é a própria crítica de arte. Tá? O sistema das artes é meio que o que engloba isso tudo, esse emaranhado de coisas que define o que é arte, o que não é, o que é uma boa arte, o que não é e tal. Então, assim, as vanguardas ali do início do século XX, eles meio que vão chutar o pau da barraca e vão meio que esculhambar com isso tudo, né? Então, é uma boa representação, é uma boa forma de arte. Aí você vai lá e faz cubismo, você vai lá e faz desenhos, às vezes minimalistas, quase feito por uma criança só para esculhambar. É preciso ter motivos claros. Aí você vai lá e é surrealista, ou dadaísta, ou abstracionismo, né? Destrói a figuração. Na literatura também, é preciso contar uma boa história com uma estrutura narrativa, aí você vai lá e esculhamba, faz uma coisa mega aleatória, nonsense, enfim. Ou seja, o que os caras fizeram ali foi basicamente dizer, isso quer ser boa arte, isso que é legal fazer, então a gente vai fazer o contrário.
Uma coisa meio de birra, né? Uma birra meio mais ou menos, né? Como diz um pensador contemporâneo, Jacques Sancier, que vai falar, olha, era um bando de adolescente, porque eles brigavam com os pais, mas ainda moravam em casa, né? Ou seja, era um bando de artista que dizia que estava fazendo anti-arte, mas ainda acabava expondo em galeria, acabava expondo em museu, etc. Ou seja, ainda dependiam das instituições que eles supostamente se diziam contra. Enfim, o lance é que depois dessa galera modernista, veio os pós-modernistas, que é um nome meio merda, mas é porque era um nome na falta de outra coisa. Porque o que seriam esses pós-modernistas? Eles seriam caras, e isso começou muito na arquitetura, alguns vão situar isso na Bauhaus, embora a Bauhaus seja do mesmo período do modernismo, mas enfim, o que acontece é que, ok, você teve um sistema das artes, que foi cada vez mais edificando e construindo coisas, e aí você vê a arte moderna que desconstruiu ou mesmo destruiu tudo. Aí vem uma geração depois dessa galera, que vai meio que dizer, o que a gente faz agora? Né, as coisas foram para cá, né, a gente volta a fazer como se fazia antes, a gente não tem mais o que desconstruir, né, porque uma piada que se usa. O que a arte moderna fez foi o seguinte, temos um quadro com um lindo desenho em azul, aí eles tiraram o lindo desenho azul e fizeram só um traço. Ó, só um traço. O importante é o gesto humano, da existência, bababá, aí tu cria uma elaboração teórica, que seja. É um quadro em branco só com traço azul. Aí depois, o que a arte moderna fez foi tirar o traço azul, só tela em branco. Imagine a pintura aqui, porque esse é o espaço vazio da criação e da projeção, né, uma coisa bem arte conceitual, ou sei lá, estou inventando aqui clichês, isso aqui tudo tem um reducionismo absurdo, mas só para fins didáticos. Aí depois do quadro em branco, eles tiraram até o quadro. Então era uma parede vazia do museu que você tinha que olhar e imaginar o quadro, entendeu? Então a arte moderna ela foi indo assim numa espécie de radical do negócio, de modo que ela foi destruindo tudo. Então essa geração que veio depois falou, tá, a gente volta para a tradição, a gente meio que ignora a arte moderna, o que a gente faz? O que a gente faz? E o que aconteceu, e por isso que eu falo que começa na arquitetura, é de trabalhar o arquivo. Um outro nome possível para pós-modernismo seria arquivismo, vamos dizer. Porque o que o pós-modernismo vai fazer nas artes é de pegar e juntar uma série de referências. Por que começa na arquitetura? Porque aí os caras fazem assim, uma entrada barroca, com um salão neoclássico, uma torre gótica, tá entendendo? Por que você começa a misturar essas referências? Por que você começa a olhar para o arquivo e misturar tudo que o arquivo te traz? O que produz essa coesão? O prazer estético, né? Ou algum tipo de estética. E aí isso vai aparecer nas outras formas, nas tantas outras formas artísticas. O pós-modernismo, na verdade, é uma geração posterior ao modernismo que vai trabalhar com arte, pega a pop art também, que pega o Andy Warhol repetindo os rostos da Marilyn Monroe, ou repetindo o acidente de carro que ele fazia, ele pegava também umas coisas escrotas e repetia. Inclusive, o Andy Warhol entendia que ele não tinha um ateliê, ele tinha uma fábrica. Então, assim, você pega esses caras chamados pós-modernistas nas artes, e o que eles fazem, e muito, é isso, é saber trabalhar com arquivo, é fazer montagens inusitadas, é fazer combinações, é misturar os tempos, é olhar para tudo que já foi produzido e botar tudo isso no liquidificador e fazer um suco interessante. Isso é o pós-modernismo. Então, quando alguém fala porque o pós-modernismo relativiza a verdade, não, assim, não. E ainda que tenha um autor ou outro que vai usar o termo pós-modernismo como se fosse a pós-modernidade, pós-modernismo é uma coisa geralmente muito subscrita às artes. O que é o pós-moderno ou a pós-modernidade? Pós-modernidade e pós-modernismo, como eu disse, não é a mesma coisa. O que é a pós-modernidade? Bom, aí vamos lá, que essa é a treta. Pós-moderno ou pós-modernidade é um negócio que vem muito, acho que o principal ideólogo disso é o François Lyotard, Jean-François Lyotard, com a condição pós-moderna, que eu acho que é de 1979, deixa eu ver se eu não me falha a memória. 1979, Jean-François Lyotard. E esse livro do Lyotard é curioso porque nesse debate meio chinfrim da internet, aquilo que o Lyotard procurava mostrar de maneira objetiva, até como uma espécie de crítica ou denúncia dessa condição pós-moderna, depois com o tempo foi transformado como um endosso do Lyotard à própria pós-modernidade, que é uma coisa tão maluca. Mas vamos lá, o que o Lyotard fala? Vamos falar agora para valer. O que é pós-moderno? O que é pós-modernidade? O que o Lyotard fala? A sacada do Lyotard é muito boa. Você pode até questionar, talvez, se ele esteja... Depois eu vou dizer qual é o problema da ideia dele, mas a ideia dele é boa, mesmo que eu ache que ela tem um problema e os comentadores posteriores identificaram. O que ele diz? Que existe uma grande crise das metanarrativas. Vamos lá, o que seriam as metanarrativas, as grandes narrativas? É aquela que vem da igreja, é aquela que vem do Estado, das principais instituições, das principais formas de organizar o saber e o poder das sociedades, certo? Capitalismo também é uma metanarrativa. Então, assim, são maneiras de você dizer, ó, isso aqui é o que estrutura, é o que organiza a sociedade. A última grande metanarrativa, talvez, que a gente tenha tido contato, quer dizer, não é a última grande, como eu disse, o capitalismo é a grande, talvez a maior de todas, na estrutura que a gente vive, mas vamos pensar em metanarrativas não tão grandes assim, não tão estruturantes assim, mas que também são extremamente condicionantes, que é o caso da televisão. Galera, quem tem a minha idade,
ou seja, 40 para cima, viveu num mundo onde você podia não gostar de um artista, você podia não gostar de uma pessoa, de um músico, de sei lá quem. Você podia não gostar, mas você conhecia. A televisão, principalmente a televisão aberta, né, antes mesmo do fenômeno da TV a cabo, a televisão aberta dava para nós referenciais comuns. Não havia quase ninguém no Brasil que não soubesse quem era Silvio Santos, ou Gugu, ou Faustão, ou Roberto Carlos. Tá entendendo? São caras que você conhece, que muita gente conhece. Então você pode inclusive não gostar dessas pessoas, mas eles são referenciais comuns. E o que o Lyotard fala? Porra, ele tá falando isso em 79. Nesse sentido, o Lyotard foi preciso, porque a internet só aumentou isso que ele estava falando. O que ele está dizendo é que o pós-guerra, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, alguns vão identificar isso ainda mais lá atrás, aí vai depender. Aí já começa o problema do conceito pós-moderno, ele não tem muita precisão. Vão dizer que a gente está acompanhando uma gradual ruptura das metas narrativas e a proliferação das micronarrativas ou simplesmente das narrativas. E com isso começa a se perder a capacidade dos referenciais comuns, ou seja, a gente não tem mais nada. A gente cada vez menos tem coisas em comum para conseguir estabelecer dados objetivos. Então, veja agora, por isso que eu falo, o Lyotard acertou muito a internet. A gente vive nessas bolhas de algoritmo. Às vezes algo que é muito importante, que você tem a sensação que todo mundo está só falando disso, você vai para a bolha do lado e ninguém nem sabe o que aconteceu. Cada vez menos a gente tem referenciais comuns. Hoje você tem às vezes contato com obras que você sente que todo mundo conhece. Porra, quem é que não conhece? Eu botei um vídeo recente do God of War. Quem é que não conhece God of War? E a resposta é uma caralhada de gente não conhece God of War. Embora na minha bolha, parece que todo mundo conhece. Tá entendendo? Isso é uma coisa que eu aprendi aqui no YouTube. Às vezes eu tinha a sensação que todo mundo sabia do que eu estava falando e depois eu percebi que não. A maioria das pessoas não sabe do que eu estou falando porque elas estão transitando entre bolhas e é normal. A própria notícia dessa semana do Trump deixando... ele saiu fora de várias instâncias ali da ONU, né? A Organização dos Direitos Humanos, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, etc. O próprio... Tudo bem que tem essa coisa dos Estados Unidos do momento, o trumpismo, blá, 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 mas assim, até mesmo aquelas instituições que no pós-guerra se tentou fazer para meio que, vamos dizer, estabelecer uma nova ordem social e global em busca inclusive de paz, para que aquilo que havia na Segunda Guerra Mundial não se repetisse, tudo isso a gente está vendo ruir. Então, assim, o que o Lyotard estava falando é que aquelas narrativas que de alguma maneira traziam algum tipo de coesão social, veja, elas podem ser mega violentas e excludentes, não importa, mas que elas ainda traziam algum tipo de coesão no sentido ideológico, que traziam algum tipo de coesão social, elas estão se perdendo. Então o que está acontecendo é você está multiplicando as micronarrativas. E aí você tem esse fenômeno hoje que é da pós-verdade. O que é a pós-verdade? É a condição da verdade enquanto produto, enquanto mercadoria. Então o que acontece? Você hoje, e olha que isso vale para a esquerda e para a direita, você hoje não vê a notícia num portal que não seja da sua linha ideológica. Por quê? Porque você não quer comprar, a lógica é quase essa, você não quer comprar notícia que não te interesse, que te desagrada ao teu viés de mundo. Então você pode ver isso aí. Às vezes, eu lembro que na época que o pessoal queria jogar pro pessoal às vezes aquelas treta com bolsonarista, e a galera do campo progressista mais expandido pegava e mandava para o bolsonarista a matéria da Folha para provar que o Bolsonaro fez acontece. Eles não acreditam em Folha de São Paulo, eles falam que é a foice de São Paulo, que a Folha é de extrema esquerda, eles acham isso. Já a esquerda também já acha a Folha liberal. A Folha é liberal nos dois sentidos, né? É liberal na economia, mas é liberal nos costumes. Então, assim, pelo menos mais na linha editorial da Folha, né? Mais no que a gente mais vê deles produzindo. Mas enfim, o lance é que as pessoas vão simplesmente se fechando, né? Elas vão se fechando ali naquelas microbolhas, e essas microbolhas de volta e meia colapsam, porque às vezes é tão pequena que aquilo vai transitando com outras e vai sendo cooptada por outras. É aquilo que o Peter Sloterdijk, filósofo contemporâneo, vai chamar de espuma, né? Ou seja, é uma sociedade que não tem mais bolha, ela é espuma, é uma bolhazinha que surge com outra e que depois estoura e junta em outra e vai espumando, né? Uma sociedade que fica espumando. Então, assim, o que o Lyotard pensou faz sentido. E ele aprofundou essa explicação a partir de um repertório que veio muito da linguística estrutural, que é o seguinte, que ele vai dizer que assim, nesse mundo, em vez da gente conseguir produzir significados, e veja, significados não quer dizer significados justos, às vezes o significado pode ser cruel, qual é o significado que produz? Que pobre tem mais que se fuder, vamos supor, esse seja o significado. Por mais cruel que seja um significado, o ponto é que a sociedade perde a capacidade de produzir, inclusive, significado. Essa multiplicação de narrativas vai fazer com que a gente não consiga mais ter grandes significados, por mais, às vezes, ideológicos, comprometidos, cruéis, mas mesmo assim a gente não consegue mais ter esses grandes significados, e o que a gente tem é uma cadeia significante.
Então o que quer dizer uma cadeia significante? Olha, para mim a imagem mais fácil de explicar esse negócio é Reels e TikTok. É uma imagem atrás da outra, é uma imagem atrás da outra, é um negocinho atrás da outra, é um negocinho atrás da outra, é um significante atrás do outro, mas você passa 3 horas naquela merda, 4 horas naquela merda e você não consegue nem lembrar direito o que você acabou de assistir. Naquelas 3, 4 horas que você ficou ali, numa coisa mais, essa cadeia significante infinita, você não conseguiu formar um único significado. Você não conseguiu produzir um único significado. Então, assim, o Lyotard, eu acho que é um cara que acertou demais a era da internet quando ele falou da condição pós-moderna. Ele não sabia, ele tava ali é o feeling acho que do bom intelectual. Ele sacou alguma coisa que estava em curso e ele acertou, assim, ó, tipo, o livro dele fala mais de hoje do que da época dele. E assim, pra gente falar do próprio capitalismo, que é uma coisa que o Lyotard e outros comentadores vão falar, o quanto que no capitalismo você também tem essa condição, essa quebra das metas narrativas, ou essa produção, essa cadeia de significantes sem significado, quando você olha dessa transição do capitalismo produtivo para o capitalismo financeiro. Esse mundo de especulação, essa gamificação do capitalismo. Cara, o Elon Musk, o dinheiro que o Elon Musk tem, ele não consegue sacar. É um dinheiro que está... Ele tem esse dinheiro em grande parte, mas ele não conseguiria sacar esse dinheiro. Muito desse dinheiro que ele tem é um dinheiro que está gamificado. Por isso que saiu de psique, as empresas perderam 1 trilhão. Onde é que foi parar esse 1 trilhão? Onde é que foi parar? Evapora, é espuma, é espuma. Por isso que o Sloterdijk uma vez ele até brinca, ele fala, sabe o que é pós-moderno, que o pessoal chama de pós-moderno? O Sloterdijk também não gosta muito do termo. Ele fala, sabe o que vocês chamam de pós-moderno? É desespero. O outro nome para pós-moderno que vocês estão chamando aí é desespero. E olha que o Sloterdijk é um filósofo de direita, né? Cabe ressaltar aqui. Então assim, a gente está falando de dinheiro especulativo, né? Como vocês estão comentando aqui. Então veja, o que o Lyotard está fazendo é uma análise muito objetiva de como é que as coisas estão se dando. Inclusive, ele já antecipa o que também a gente vai chamar de identitarismo. Nesse livro, ele fala, olha, com essa quebra das metanarrativas, vão ficar as micronarrativas muito afeiçoadas à identidade. Ou seja, as pessoas vão se aferroar em microidentidades, etc, etc. Então, é um livro muito importante, não só o livro, que ele depois desenvolve isso em outros textos, mas é uma sacada fundamental. Qual é o problema disso? Né, que depois foi se construir? Primeiro que ele tem uma leitura muito cronologizante dos eventos, né, o que ele cita como pós-moderno diz muito respeito à Europa e às vezes só. Né? Eu já orientei dissertação de mestrado, onde a gente mostrava que se você fosse pegar o receituário do que o Lyotard e outros chamam de pós-modernidade, pelo menos certos atributos, dava para falar do realismo no Brasil. Isso na segunda metade do século XIX, na literatura realista brasileira. Daria para dizer que o Machado de Assis já é pós-moderno em alguma dose. Tá entendendo? Então, assim, o que se critica nesse conceito do Lyotard é talvez uma noção meio historicista dos eventos e sem considerar, talvez, que às vezes isso diz muito respeito tão somente à Europa e que explica algumas coisas, mas tende a cronologizar outras que talvez não sejam tão cronológicas assim. Outro ponto é o nome. O nome é merda. O nome pós-moderno é um nome merda. Só que vocês têm que entender por que tem esses nomes pós-modernismo, pós-moderno, pós-estruturalismo, pós-isso, pós-aquilo. Esse prefixo pós, ele era uma modinha acadêmica. Era uma modinha. E que diz muito a uma geração que adivinha, do pós-guerra. Então é uma geração que está muito falando de si. Está falando muito do mundo que herdou. Somos a geração do pós-guerra. Somos uma geração que, alguns até nasceu no pós-guerra. Então do que a gente fala, a gente está falando de pós. Coisas que os paradigmas do mundo que mudam a partir de um pós-guerra. Então, por isso que tudo começa a virar esses prefixos pós. E aí vem um ponto já importante. O conceito de pós-moderno, ele foi muito esculachado por quase todo mundo na sua época já. Ele é um conceito com muito pouca adesão enquanto conceito. Ainda que se concorde que as coisas estão mudando e que a gente tem outros momentos, inclusive você vai ter caras que vão colar nesse conceito, né? Você tem o Baudrillard em alguma dose, você tem um marxista importante que é o Frederick Jameson, que vai colar nisso, vai falar do capitalismo tardio, o David Harvey, tu tem alguns caras que vão colar mais nessa parada, mas a grande maioria, na verdade, que inclusive eu vejo a galera chamar de pós-moderno, certos pensadores e tal, são caras que, na verdade, nem colam muito nesse conceito ou não reconhecem muito a validade desse conceito. Porque, assim, muitos desses caras, às vezes franceses, eles meio que participavam dos mesmos círculos ali com o Lyotard. Então, às vezes, eu acho que tinha uma certa elegância de não querer se incomodar, mas pode ver. O sistema filosófico de um Foucault, de um Derrida, de um Deleuze, são sistemas filosóficos que dependem nada do conceito de pós-modernidade. É um conceito que passa meio que batido para eles. Ainda que eles possam ter usado a palavra aqui, a colar, mas enquanto sistema filosófico não é relevante. Então o ponto que eu estou querendo chamar aqui é que o conceito de pós-moderno ou de pós-modernidade ele é muito relevante e o Lyotard, que foi um cara que procurou objetivamente mostrar isso, hoje é chamado de pós-moderno. Às vezes ele é chamado de pós-moderno por ter sido cara, mas aí vem os grandes problemas, né?
que tem um pouco ali no vídeo do João, que é um clichê, o Pedro também fala isso, eu desculpa, mas agora vem um momento para discordar de vocês. Eu acho que isso é um clichê, vocês estão pegando às vezes caricatura de universitário meio sem noção, de faculdade, vocês estão extrapolando. Uma coisa que se fala muito sobre os pós-modernos, os ditos pós-modernos, que botaram nesse balaio um monte de gente, inclusive nesse balaio de pós-moderno tem trotskista, tem maoísta, tem anarquista, todo mundo virou por isso que eu disse, né? Acordei agora, o ronco do motor não tá bom, é pós-moderno. Uma coisa que é dito sobre os tais pós-modernos é que eles relativizaram a verdade, que o pós-moderno ele vive do relativismo e não sei o quê. Cara, isso é muito impreciso, enfim, eu tô tentando ser elegante, mas é errado, porra. É errado, tá? Isso é errado da maneira como está sendo posto. É uma simplificação, assim, nível tuiteiro da tretinha, sabe? Porque vamos lá, vamos explicar. De onde é que surge esse papo de que os pós-modernos, eles relativizam a verdade? Primeiro vamos explicar uma coisa, tá? Que é um negócio que às vezes eu vejo a galera falar e não tem noção. Existe uma diferença muito grande entre relativismo e perspectivismo, tá? Eu já expliquei aqui. O relativismo funciona assim. Fulano A, ele olha para uma coisa e fala, é maionese. Fulano B, ele olha para uma coisa e fala, é tijolo. E deu, tá bem, tá tudo bem. Cada um com a sua verdade, cada sujeito com seu objeto. Isso é o relativismo. O perspectivismo vai dizer o seguinte, sujeito A olha para lá e fala, é maionese. Sujeito B fala, é tijolo. Só que o perspectivismo vai entender que o objeto é um só. O que está produzindo essas diferenças são as perspectivas que a gente está construindo, a distância que a gente está do objeto. Às vezes um está perto, por isso que ele entendeu que é uma maionese, o outro está longe e achou que era um tijolo. Tá entendendo? O perspectivismo, ele não multiplica os objetos, ele considera a multiplicação dos sujeitos. Então o que o perspectivismo muito explora é como é que, a partir das nossas perspectivas, a gente constrói, a gente pensa o mundo, a concretude do próprio mundo. E muitos do que eu vejo falando aí, que porque fulano relativiza a verdade, isso não é relativismo, às vezes é só perspectivismo. E isso é diferente, caralho. Sabe por que veio esse papo? Eu tenho a impressão que vem porque muitos desses chamados, né, esse guarda-chuva sem fim de pós-modernos, muitos têm às vezes na sua biblioteca, ou eram caras ali daquela cena filosófica que tinha na França dos anos 60, que eram muito nietzschianos. E o Nietzsche foi um grande crítico da verdade. O Nietzsche, ele tem, inclusive, um textinho dele famoso, muito influente, que é o sobre verdade e mentira no sentido extramoral. E nesse texto, o Nietzsche fala da verdade enquanto metáfora. Só que assim, gente, olha só, primeiro é preciso entender muita coisa. O que o Nietzsche e essa galera nietzschiana dos anos 60 para cá, não só dos anos 60, Jorge Bataille nos anos 20 já tá falando isso também, Walter Benjamin, Adorno, em parte também já estavam falando, enfim, Escola de Frankfurt. O que essa galera que muita gente chama de pós-moderna tá falando, o que na verdade eles estão falando, e veja como esse pós-moderno começa a ficar comprido, né? Porque até o Nietzsche vira pós-moderno. Nietzsche, que é pré-moderno, vira pós-moderno. O que essa galera que bota o mundo no balaio de pós-moderno tá falando, tá querendo dizer, é que essa galera tá relativizando a verdade, dizendo que a linguagem é tão somente figura de linguagem. E o que essa galera de fato tá falando, é só ler o Nietzsche e qualquer bom nietzschiano que se preze, ou qualquer cara que vai partir dessas premissas que já estão lá em Nietzsche, é que o Nietzsche está dizendo é que assim, a verdade, aquilo que a gente constrói discursivamente como verdade, ela é sempre atravessada de linguagem, ela é sempre atravessada, por ser construída pela linguagem, ela é sempre atravessada de desejo, de vontade de potência. Cara, isso é óbvio, quando você vai narrar uma coisa da sua vida, uma coisa que é verdadeira, aconteceu na sua vida, mas você escolhe as palavras, você muda conforme você está falando para alguém ou para outra pessoa, você rearticula os eventos ou os fatos, não que você necessariamente minta, mas as ênfases, as coisas que você disse ou deixou de dizer, tudo isso, ele condiciona aquilo que a gente entende por verdade. Mas isso não quer dizer que Nietzsche e nietzschianos negam a verdade, porque isso já está no texto do Nietzsche, cara. O Nietzsche é o cara que vive criticando religião por elas darem uma falsa ideia de vida. Vocês acham que o cara que critica a falsa ideia de vida não acredita em verdade? O cara que fala sobre verdades impossíveis não acredita em verdade? Sobre verdade impossível no sentido de coisas que você não tem coragem de falar, porque aquilo é uma verdade tão difícil que você não teria condições de suportar discursivamente. Você não teria culhão de falar isso. Na verdade, Nietzsche é um grande defensor da verdade, mas não dessa verdade que se pretende limpinha, higiênica. Porque o que ele está falando é o seguinte, vou tentar dizer de outra forma, existe verdade. Só que existe a linguagem, a gente usa a nossa linguagem para mediar. E uma vez que a gente usa a nossa linguagem para mediar a verdade, o que a gente faz é investir de desejo, investir de tesão as nossas visões de mundo. E não tem como desligar isso na gente, porque a gente é um animal desejante. Por isso que assim, agora vem provocação séria. Quando eu vejo comunista dizer, mas isso é relativismo da verdade. Irmão, você tá negando. Me parece às vezes que o cara tá querendo dizer que ele, quando ele constrói a sua perspectiva de mundo, ele não tá investido de desejo. É um ser que não tem desejo, que não tem tesão por uma perspectiva de mundo, por uma vontade de ser, de que as coisas sejam. Veja, eu não tô falando que a pessoa tá mentindo.
mentindo. Repito, não tem a ver com mentira, mas tem a ver com, cara, você não desliga o seu tesão. O comunista não desliga o seu tesão pelo comunismo quando ele abre a boca. O fato de, às vezes, não tô falando de todos, tá? Mas o fato de, às vezes, vir uma galera comunista querer se colocar, a verdade está do nosso lado, nós somos os donos, eu falo donos da verdade porque dono tem um significado, olha, mas veja como já é linguagem. Falar que a verdade está do nosso lado é também dizer que somos donos da verdade, só que dono fica mal para comunista, porque dono comunista quer ser contra a propriedade privada. Então ele não é dono da verdade, ele está com a verdade ao seu lado. Quando se faz isso, você já está mostrando a investidura do desejo para um caralho. E por isso que muitos pensadores posteriores ao Nietzsche vão se debruçar nesse problema. Repito, não se trata de uma negação da verdade, mas do entendimento que aquilo que a gente veicula como verdade na nossa fala, na nossa vivência no mundo, ela está sempre atravessada de desejo e mediada por essa coisa chamada linguagem. Você consegue desligar a linguagem para... Como é que a gente fala de verdade sem falar? Sem ter linguagem no meio mediando isso. Então percebo, isso aí tudo não tem nada de subjetivismo como o pessoal quer falar. Isso é a constatação mais absurda da objetividade, é uma radicalização da objetividade. É o entendimento de que para poder falar de verdade, a gente não pode ignorar desejo, linguagem, entre outras coisas que se atravessam nesse processo para a gente chegar de fato na verdade. E sabe o que é doido? Sabe quem também estava falando disso, ainda de um jeito mais simples, porque era anterior e esse problema filosófico ainda não estava nessa forma? Marx. Marx, quando fala de ideologia, está justamente considerando isso, porra. Inclusive, no próprio Marx, há o entendimento de que você não sai da ideologia, você critica a ideologia, mas você não sai dela. Porque como está lá já em Marx e Engels, a ideologia não é uma coisa que você tem. Você não pode dizer assim, eu tenho ideologia tal. Você tem um ideário. A ideologia te tem, irmão. A ideologia forma a tua subjetividade. Se a ideologia forma a tua subjetividade, como é que você pode dizer que você tem a verdade embaixo do braço? Então, Marx é pós-moderno. É isso. Marx é pós-moderno. Eu não sei se ficou claro. Esse papo de que o pós-moderno relativiza a verdade, que tudo pode ser verdade. Cara, desculpa, mas isso é uma bobagem. É uma bobagem sem tamanho. Porque o que muito desse balaio que a galera põe como pós-moderno são uma série de filósofos e pensadores que estão problematizando, justamente colocando em xeque as produções discursivas sobre o que é verdade. Estão evidenciando a dificuldade que a gente tem para chegar na verdade. Para usar uma imagem do Jacques Lacan, psicanalista, que também era um cara que pensava isso, a linguagem é um muro, cara. A linguagem é um muro. Tá lá, ele chama de real, né? Mas podemos chamar de verdade, vai que seja. O real tá de um lado, a gente tá do outro. E a gente, para poder chegar no real, atravessa o muro da linguagem. Mas quando a gente atravessa o muro da linguagem, a gente modificou o próprio real. Ou para dizer uma alegoria, quando a gente pula o muro da linguagem, o real sumiu. Porque a linguagem, ela não nos coloca em direção ao real, ela nos afasta, pelo menos dentro da ideia do Lacan, né? Mas vocês entenderam? Esse problema da verdade, repito, não tem a ver com relativizar e dizer que tudo é verdade. Não, é pelo contrário, é buscar uma objetividade maior ainda naquilo que a gente diz que é verdade. Considerando o quanto que essa dita verdade, ela é mediada por tanta coisa que a gente tem que considerar. É aquilo que... Por que para mim isso é tranquilo de falar? Porque isso é uma coisa que a gente aprende muito em estética. O campo da estética estuda muito isso. A gente só consegue ser objetivo quando a gente considera a subjetividade posta. Não tem como você ser objetivo. Às vezes a galera quer ser objetiva botando subjetividade do lado. Você não vai conseguir, porra. Você só é objetivo quando você considera a subjetividade. Aí você consegue minimamente ter uma análise mais criteriosa, mais rigorosa. E uma outra coisa mais curtinha aqui que eu quero passar, que eu já tô falando por muito tempo, é de dizer que o João também fala ali, então, de novo, tô brigando aqui com o João. O pessoal acha que a gente não se gosta, coisa assim. João, te adoro. Tô brigando contigo. Pedro Ivo também. Quando eles falam que os pós-estruturalistas eram pós-modernos. Ah, porra, não. Primeiro que, só porque, de novo, como eu falei, pós era um prefixo modinha. Então é um nome merda mesmo, concordo, nome merda. Aliás, o pós-moderno é tão nome merda que depois um monte quis criar nome pra si, né? O Bauman com modernidade líquida, tem aquele outro cara que fala hipermoderno, é um nome merda, e quase todo mundo considera merda. E o pós-estruturalismo, ele também é um nome meio merda, mas ele talvez seja até menos ruim, vamos dizer assim. Porque o que é o pós-estruturalismo? Vai lá, de novo, contextualizando. O que foi o estruturalismo? O estruturalismo é basicamente uma corrente filosófica que vai surgir muito a partir da linguística estrutural do Saussure, vai ter um impacto muito grande a partir da antropologia estrutural do Lévi-Strauss. A narratologia, que é um campo que eu estudo muito e falo aqui na live, a narratologia é filha direta do meio do estruturalismo, porque é uma ideia de você pensar as estruturas narrativas. É daí que surge esse papo de jornada do herói, que o pessoal quer enfiar tudo numa gaveta, bababá. Então, assim, o estruturalismo ele vai ser uma corrente muito importante no século XX. Só que aí chega nos anos 60 e 70, surge uma geração que cresceu com esses estruturalistas, é uma geração que aparece junto ali com a galera, por isso que eu botar lá às vezes meio balaio, pós-moderno com pós-estruturalista, mas é uma geração que é batizada de pós-estruturalista porque é uma galera que começa a criticar o estruturalismo. Eles basicamente vão dizer o seguinte, olha, o estruturalismo, ele virou uma nova metafísica, ele virou uma engenharia das coisas, assim, a galera
produz estrutura de tudo achando que decifrou a Matrix. Vamos pegar o campo da narrativa, que é o meu campo, que é mais fácil de explicar. A galera pega a jornada do herói e acha que sacou que todas as histórias é assim. Bicho, tu tá aí, na verdade, forçando a barra. É aquilo que eu falo, é botar um elefante numa gaveta. Tu ignora uma tromba, tu ignora uma pata, mas enfim, tu consegue enfiar um elefante na gaveta. Então o que esses caras foram fazer, os tais pós-estruturalistas, eles dizem assim, olha, o estruturalismo, ele tá muito bom para explicar as coisas, etc, mas ele virou uma metafísica. E esses caras, como eu te falei, esses pós-estruturalistas, a geração dos anos 60 é muito nietzschiana, eles falam, cara, como o estruturalismo virou uma nova metafísica, ele virou um novo Deus, Deus tá morto, caralho. Corta a cabeça. Guilhotina nele. Então, assim, o que esses caras vão fazer é começar a criticar esse estruturalismo. É por isso que eles chamam de pós-estruturalismo, porque eles rompem com essa tradição, mas esses caras não são um movimento, porque eles são muito diferentes entre eles. Cada um vai para um caminho. Derrida vai para um caminho, Deleuze vai para o outro, Lyotard vai para o outro. Cada um vai para um caminho. Então eles são chamados de pós-estruturalistas, mas não tem uma coesão muito nesses caras, não, assim. Eles não são muito... Uma coisa mais comum é que todos eles são muito leitores de Nietzsche. Mas, por exemplo, só para pegar o exemplo desses dos pós-estruturalistas / pós-modernos mais famosos, Derrida e Deleuze. Derrida era leitor de Heidegger. Deleuze nem fala de Heidegger. Deleuze ignora. Heidegger é muito presente na obra do Derrida. Da do Deleuze, não. Foucault fala muito da sociedade disciplinar que a gente vive. O Deleuze, no final da vida, resolve corrigir o Foucault. Ele fala, não, sociedade disciplinar era o que a gente tinha, agora a gente tem sociedade do controle. Tô pegando exemplos pontuais, mas o que eu tô dizendo é que esses caras não tinham uma visão comum, ou um movimento, ou pós-estruturalismo é um movimento. Não, eram caras bem diferentes, com sistemas filosóficos diferentes, e repito, sistemas filosóficos que não dependiam de um conceito, tirando um ou outro, não dependiam de um conceito de pós-moderno. Mas se dá pra dizer o que esses caras tinham em comum, bom, eles, por estarem justamente atualizados dentro do debate, eles também questionavam essa ideia de verdade no sentido, na mesma linha de crítica que o Nietzsche faz, que não é uma relativização. Então, assim, o que eu tô falando é que eu acho que esse debate tá ruim, cara. Virou caricatura. E assim, ó, de onde é que sai isso? Bom, agora quanto a isso eu só tenho hipótese. Eu acho que de onde é que sai isso? Sai das brigas ali dos anos 60 mesmo. A gente tá repetindo, a gente tá ensaboado de uma briga de 60 anos, porra. Porque ali nos anos 60, por causa daquelas falas e relatórios que saem do Nikita Khrushchev a respeito de Stalin, você tem nos anos 60 a emergência de movimentos, às vezes dispersos, mais ou menos organizados de esquerda, que se consideram abertamente anti-stalinistas e que não enxergam mais na União Soviética um modelo. O próprio Lyotard fazia parte de um coletivo chamado Socialismo e Barbárie, que era um coletivo socialista que se dizia abertamente anti-stalinista. Então o que acontece é que ali nos anos 60 rola uma treta, que até hoje não se resolveu, entre os marxistas-leninistas mais ortodoxos, que vão ver essa galera que diz assim, não, a gente é de esquerda, mas a gente não vê mais a União Soviética como modelo. Vai achar esses caras um bando de traidor, ou de fresco, ou de sei lá o quê, entendeu? Rola essa dissidência. Só que essa dissidência, repito, era uma galera, era anarquista. Os maoístas também faziam parte. Agora os maoístas foram meio que mais assimilados, mas os maoístas eram considerados também... Assim, nos anos 60 o maoísta era o pós-moderno, vamos dizer assim. Não que o termo ainda fosse usado, né, que veio mais depois com o Lyotard, mas assim, era anarquista, era maoísta, era trotskista, e era uma caralhada de correntes e subcorrentes de esquerda, etc, né? E aí o lance é que esse ranço tá até hoje aí, com esses movimentos à esquerda, vamos dizer assim, que continuam não vendo a União Soviética ou no período do Stalin, ou sei lá, mas enfim, não é nem a questão, acho que até isso já passou. Eu acho que assim, a birra tá mais para uma espécie de genealogia. Ou seja, são esses movimentos que nos seus pais ou avós são gente que lá atrás rompeu com a União Soviética, né? Eu digo pais e avós de movimento mesmo, né? Ou seja, são movimentos políticos que têm às vezes como principal, por exemplo, pega o movimento feminista, né? O movimento feminista tem muito a presença do Foucault ali. O Foucault, por sua vez, é dessa geração que rompeu, né? O Foucault não era necessariamente... O pessoal às vezes pega o Foucault para anticomunista e tal. O Foucault fala abertamente, defendia, elogiava abertamente Marx e tal, né? Para Foucault, Marx é um pensador fundamental e eu acho que o que o Foucault faz e muito está numa linha marxista. Eu acho Foucault um pensador muito marxista, apesar do pessoal não querer dizer que não, porque como ele não segue um certo receituário que um ou outro quer esperar dele, aí vão dizer que ele não era. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, tipo... Às vezes as tretas que tem com o que é chamado de identitarismo, e o feminismo é colocado nesse balaio do identitarismo, às vezes essa briga que vem com uma galera de uma esquerda anti-identitária, é por causa dessa filiação, via Foucault, via a galera que rompeu com... Tá entendendo? Eu quero dizer isso, assim, é uma treta tosca em cima de produção de espantalhos, e que a provocação que eu faço depois disso tudo, pra não morrer só numa tretinha, é a quem serve isso, cara? Qual é a vantagem dessa porra?
o que que tem a ganhar o campo de esquerda? O que que ele tem a ganhar em pegar um grupo, produzir uma caricatura gigantesca de todo o resto do grupo? Seria o mesmo que eu fazer caricatura do web comunista. Que todo web comunista é um bando de hominho afetado com fantasia de poder da União Soviética. Sabe, é legal isso? Essa caricatura é legal, é justa? Eu não acho que seja. Ela é legal, ela produz alguma coisa, ela estabelece pontes, ela estabelece diálogo. Caricatura ruim, imprecisa, historicamente sem acuração e que só se baseia em ranço. Ou seja, está longíssima da verdade. Isso sim acaba caindo num relativismo da verdade do caralho. Tá aqui, qual é a pós-vantagem? Qual é a pós-vantagem? Qual é a pós-vantagem? E alguém falando assim, tá, mas isso tá muito academicismo. Então, tá, vamos botar pro lado prático aqui. Eu acho que já tá meio óbvio, vamos lá. Tu produzir um espantalho de gente que pode ser teu aliado político, serve pra quê, porra? Pra sentir melhor nas redes, nas bolhas de algoritmo? Isso sim está longe da verdade. Tá longe de qualquer possibilidade concreta ter algum tipo de poder perante as coisas que estão acontecendo. O pós-moderno é rechaçado dentro dos estudos históricos, pois relativiza e abraça incertezas, pois alcançar a verdade seria impossível. Assim, todas as pesquisas históricas seriam, na verdade, literatura. Os historiadores já sabem que a verdade absoluta é impossível ser alcançada, mas isso é diferente de dizer que tudo é uma construção da mente do pesquisador. Tá, mas, bom, aqui tu falou no embalo do que eu estava falando, né? Apesar da historiografia incorporar uma crítica às teorias gerais para o entendimento de toda a história, aprendi isso erradamente? Bom, acho que pela minha fala, o que eu te disse é, sim, eu acho que você foi mais uma vítima de uma caricatura. O que eu acho é o seguinte, a única crítica que se dá para fazer, quer dizer, a última crítica, dá para fazer várias críticas, mas uma crítica que eu vejo, o próprio João falou no vídeo dele, e essa eu concordo, é que é o seguinte, esses filósofos aí dessa geração, 60, 70, 80, essa galera que às vezes é colocada num balaio só de pós-moderno, pós-estruturalista, pós sei lá o quê, essa galera, eles tinham uma escrita muito densa, né, cara? Então, às vezes é difícil de entender mesmo. É difícil de entender. Eles ficaram numa apunhetação linguística grande ali, francês, um frescurê francês, que é difícil de entender. E aí vai gerando esses entendimentos meio atravessado. Link, de onde vem esse troço de ressignificar o Aurélio inteiro? Não são os pós-modernos? Uma preguiça disso? Ressignificar o Aurélio? Porque tu disse assim, pegar e ressignificar as palavras, mas as palavras realmente, elas não têm um... Ressignificar palavras, qual é o problema disso? A poesia faz isso. A poesia desde sempre fez isso. A poesia faz isso desde o Paleolítico. É um problema ressignificar palavras? Eu não acho, cara. Acho, na verdade, uma potência fazer isso. Palavra não é uma coisa que a natureza trouxe para nós, não nasceu em árvore. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.